Vamos continuar nossa devocional, Tiago, capítulo 2. Lembrando o contexto de Tiago, tá? Foi na época da perseguição de Saulo, na morte de Estevão, e a igreja ficou dispersa. E ali o tema provações, tá bom? Lembrando que nesta época aqui, quando Tiago escreveu a primeira carta do Novo Testamento, só tinham judeus convertidos. Não haviam gentios, não haviam não-judeus convertidos, tá bom? Só haviam os judeus que moravam em Jerusalém, que foram dispersos para regiões da Judéia e Samaria. E Tiago, ele usa a poesia hebraica, ele usa muito o estilo de provérbios, vamos assim dizer, tá? Provérbio de Salomão. As pessoas tinham muita facilidade em entender a poesia hebraica, justamente por serem judeus, por serem ali dos filhos de Israel. Lembrando o que eu falei ontem, de 108 versículos em 5 capítulos, tá? 108 versículos, 54 mandamentos, 54 no imperativo. E ele pega isso, essa toada, durante todo o livro. E é muito profundo. Conforme eu coloquei, é um livro extremamente prático. E aqui ele vai começar a falar sobre a acepção de pessoas. Você percebe muitos mandamentos, muitas coisas práticas da vida, do dia a dia, da nossa vida cristã. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Irmãos, isso aqui é uma coisa tão óbvia para um cristão, mas é muito importante eu colocar como meta na minha vida que eu não posso distinguir pessoas por causa do seu dinheiro, por causa da sua posição social, por causa do seu jeito de ser. Todas as pessoas são iguais. Por isso que Tiago ele diz o seguinte: se alguém chegar bem vestido, com anéis de ouro, e você colocá-lo no lugar de honra, e chegar uma pessoa simples, e você falar assim, senta aí em qualquer lugar, isto não é cristianismo. Então ele começa a colocar justamente sobre essas questões práticas de tratar todos sem acepção de pessoas. O versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam para os tribunais? O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, que haviam muitas pessoas ricas, como existem hoje e sempre existiram, que amam o dinheiro acima de tudo. E imprime uma opressão sobre os pobres, querendo ganhar muito em cima do trabalho quase que semi-escravo. E Tiago está dizendo justamente sobre isso. Fala assim, olha, como é que vocês ficam bajulando essas pessoas que oprimem aqueles que são filhos de Deus? Tiago não está falando nada contra o dinheiro, está falando sobre o amor ao dinheiro, sobre usar o dinheiro para oprimir as pessoas e querer fazê-las cada dia como objetos para ganhar mais dinheiro em cima delas. Então é isso que ele está condenando aqui. O versículo 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Versículo 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia
sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso aqui é muito profundo. É muito profundo. As pessoas que não têm misericórdia não serão julgadas com misericórdia. Então eu fico pensando quantas pessoas oprimem os outros. Nós passamos tantas loucuras, tantas insanidades por causa de dinheiro, de gente sendo lesada, pessoas sendo roubadas. Irmãos, para mim uma das piores coisas do mundo é a corrupção, onde pessoas pobres são literalmente roubadas. Muitas pessoas morrem em hospitais, muitas pessoas não têm segurança, muitas pessoas não têm nada, 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 por causa dessa maldição do amor ao dinheiro. Então a Bíblia ela é muito clara quanto a isso, dizendo: olha, aqueles que não usarem de misericórdia não serão julgados com misericórdia. Isso é muito sério. Só que as pessoas vivem como se fossem eternas, né? Vivem como se nunca fossem prestar contas de nada. Então, diante da situação que a igreja estava passando, que era de provações, de dificuldades, pessoas estavam sendo tolhidas dos seus direitos. Por isso que Deus diz para o povo ali, através de Tiago, falou assim: tenham paciência, porque eu sou o justo juiz, e o tempo do julgamento justo vai chegar. Essa é a palavra de Deus para sua vida, viu? Mantenha-se firme, mantenha-se fiel, mantenha-se honesto, nunca seja corrupto, nunca lese as pessoas, nunca tire dos outros o que não é teu, nunca, nunca, tá? Agora ele coloca uma coisa interessantíssima aqui no versículo 14. Para mim é um dos textos mais lindos de Tiago. Na sua meditação, guarda cada versículo e beba cada versículo. Ele fala sobre a fé e as obras. No versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, o alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isto? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Eu acho muito profundo esse versículo aqui, o 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha que coisa profunda. Como que eu vou saber que uma fé é verdadeira? Quando ela é demonstrada por obras, por atitudes. Quando eu vejo uma pessoa com fome e digo: olha, tenha fé, mas não dou nada para comer. Quando eu vejo uma pessoa necessitada, carente, mas não ajudo, que fé é essa? Por isso que Tiago diz assim: olha, mostra a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. E ele fala uma coisa interessante aqui, no versículo 19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O diabo crê que Deus existe. As pessoas creem que Deus existe. Agora, o que adianta eu acreditar que Deus existe se eu não faço aquilo que Ele deseja que eu faça, que Ele manda eu fazer? E aqui ele fala uma coisa interessante: olha, os demônios, eles creem e tremem. E tem muita gente que crê, mas não treme.
Ou seja, não tem temor nenhum de Deus, de que um dia vão prestar contas. É muito importante isto. É muito importante. Seja um bom pagador. Não deva nada para ninguém. Isto é cristianismo. Isto é ser de Deus, é mostrar com atitudes. E aí ele coloca alguns exemplos interessantes aqui, por exemplo, de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, sim, mas essa fé foi acompanhada pelas obras. Raabe, a meretriz, que deu abrigo ali aos espiões lá em Jericó, ela foi salva pelas obras, ou seja, a fé dela foi demonstrada pelas obras. Ela pôs em risco a sua vida, ela pôs em risco a sua família, crendo que Deus ia livrá-la. Isso é atitude. Então, o que que Deus está dizendo para mim e para você? Nós precisamos demonstrar com atitudes aquilo que nós cremos. Eu creio em Deus, a coisa mais fácil do mundo é falar. Demonstrar é diferente. Então guarda isso no seu coração, tá? Guarda isso no seu coração e que você realmente viva tudo aquilo que que você crê. Eu quero deixar para você aqui o versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Grife esse versículo. Assim como o corpo sem espírito está morto, ou seja, o que nos dá vida é o espírito. A hora que o espírito sai do corpo, acabou. Assim também a nossa fé, se não tiver obras, ela está morta. Tem uma fé viva, tem uma fé vibrante. Percebe a praticidade de Tiago? Percebe como que ele nos confronta a colocar a vida cristã em prática? Deus abençoe muito a sua vida, viu? Muito mesmo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor é um Deus que nos ajuda, nos abençoa, nos dá direção. E muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado. Nós queremos ter uma fé viva. Nós não queremos fazer acepção de pessoas. Nós não queremos, ó Pai, lesionar ou lesar ninguém. Nós não queremos, ó Pai, roubar ninguém. Nós não queremos fazer nada de mal para ninguém. Dê-nos sempre honestidade, dê-nos sempre postura, dê-nos sempre santidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a nossa fé seja, ó Deus, de fato, coerente com as nossas atitudes e as nossas atitudes coerentes com a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Na sua devocional hoje, a hora que você estiver lendo, lê com muita paciência, com muita calma e deixa Deus falar profundamente com você, tá bom? Deus abençoe muito e até amanhã.